Telespectadores, bom dia. Aqui estamos, como acontece todos os domingos neste horário, com o nosso exame médico. Hoje nós estaremos na companhia dos doutores Augusto Vieira e do doutor Sérgio Jankowski, que vão falar conosco sobre a especialidade no campo da andrologia. Vamos ao nosso rápido... A lesão está adiantada. Que tipo de lesões são essas? É uma lesão provocada por o quê? Como? Depois o doutor Augusto, então, enfatiza melhor sobre os exames, doutor Sérgio. Exato. Vamos deixar o Augusto fazer essa parte de diagnóstico. Vamos aproveitar esse meio tempo para mostrar, Paulo, os tipos de implantes. Sim. O que se trabalha? Se trabalha hoje em dia com dois tipos de implantes. Um implante chamado maleável e um implante chamado inflável. O maleável é esse implantezinho. Tá. Diferente do que se usava antigamente, são os implantes flexíveis, molezinhos. Né? Então, o pênis em repouso fica nessa situação, ele fica caído. Né? Quando há desejo sexual e preenchimento com o sangue, o indivíduo tem a sua ereção. Bem entendido, doutor Sérgio, bem entendido. O outro implante, Paulo, é o que nós chamamos de implante inflável. Esse implante diferente daquele é um balão. Essa partezinha interna do implante é um balão. Dobrado durante 30 segundos, esse pênis entra em repouso e fica caído. Fica nessa posição caída. Se o indivíduo tiver desejo sexual, vai acontecer a mesma coisa. O sangue vai entrar pelas laterais e o implante vai fazer a sua ereção. Se ele, por algum motivo, por nervosismo, por ansiedade, por depressão, ou até por brincadeira, quiser ter uma ereção mais firme, ele pode acionar essa pequena bombinha. Essa bombinha é colocada por baixo do tecido da bolsa escrotal, escondida, não aparece, do lado do testículo. E quando é acionada, você aperta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele dá uma ereção bastante rígida para o pênis. Sensacional. Tá? Esse é o chamado implante inflável. É americana, produzido nos Estados Unidos, e tem uma diferença em termos de maior naturalidade do pênis. Eu tenho pacientes aqui com esse tipo de implante que a esposa não sabe que ele colocou o implante. Na verdade, vamos insistir nisso que o Augusto disse agora, não é a idade que determina a capacidade sexual no indivíduo. Eu tenho pacientes de 75, 80 anos, 71, que têm relações 2, 3 vezes por semana sem nenhuma dificuldade. E existem trabalhos mostrando que um homem pode manter a sua vida sexual ativa e com uma ereção de boa qualidade, tendo relações uma vez a cada 4 dias, duas vezes por semana, de 1 a 2 vezes por semana, até o fim da sua vida. O que muda isso, Paulo, é exatamente a saúde do indivíduo. Saúde geral. A saúde geral do indivíduo. E a saúde do pênis também. Sim. Porque o pênis, vê bem, faz o Augusto parte, estava falando agora a respeito dessas fibroses de corpos cavernosos, né? As pessoas acham que não, o pênis não pode ter doenças, é um órgãozinho. O pênis envelhece junto. Mas ele cria dentro daquelas cavernazinhas que tem que ser preenchidas por cento, pequenas crostas de arteriosclerose, né? Que é uma doença que entope também essas câmarazinhas do pênis. Né? Então, o pênis tem doenças próprias, tem a doença de Peyronie, que a gente já tem falado em outros programas, né? Tem os problemas vasculares, tem os problemas neurológicos e depende da boa produção de hormônios. Então, tudo isso leva à dificuldade de ereção, não porque o indivíduo tenha 70 anos. Não, porque ele tem outros problemas conjugados. Porque ele é hipertenso, porque ele é diabético, porque ele tem problemas vasculares sérios em outras regiões, porque ele tem varizes, porque ele tem... São as outras doenças, são doenças que afetam o mecanismo de ereção. Se impõe que eu lhe pergunte o seguinte, uma pessoa pode, fazendo todos esses tratamentos, ter uma vida sexual sempre? Exato. O que nós sempre aconselhamos os nossos pacientes? Se ele tiver se ele tiver diabetes, ele vai tratar da sua diabetes. Se ele for hipertenso, ele vai tratar da sua hipertensão. Em suma, toda doença que estiver presente naquele indivíduo, né, deve estar em tratamento. Perfeito. Algumas delas não têm cura, né, Paulo? Sim. Por exemplo, a diabetes não tem cura. A diabetes é uma doença que tu tem que te manter em tratamento o resto da tua vida. Mas se esse paciente entrar em tratamento, nós vamos começar também o tratamento concomitante da sua dificuldade de ereção,
usando medicamentos para melhorar a sua circulação, para estimular a sua ereção. E em último caso, o assunto é esse que nós estamos trazendo hoje, em 16% dos casos de impotência, 16%, não dificuldade de ereção, em 16% dos casos de impotências, a única e ótima solução, Paulo, é uma ótima solução quando bem indicada, é a colocação do implante. Sim. Eu te digo ótima solução, Paulo, porque nós temos assim relatos de pacientes, inclusive alguns pacientes que deram entrevistas em programas de rádio e televisão, eu tenho gravado isso, e que voltaram a ter uma vida sexual extremamente ativa. Eu tenho um paciente que me foi à televisão e eu não tinha conversado com ele antes do programa. E até fiquei surpreso, porque durante o programa ele me disse, olha, doutor, eu tenho tido relações 3 vezes ao dia. Idade desse paciente, Paulo, o que tu acha? Para ter relações 3 vezes ao dia. 50, 60? 74 anos. 74 anos, né? 74 anos. Então, a gente tem convivido, Paulo, com ótimos resultados da cirurgia do implante. O sujeito retoma o seu desejo sexual, o sujeito volta a sentir tesão, ele volta a ter uma vida sexual ativa, Sim. Ele volta a ter uma vida sexual ativa e ele não tem uma ereção, não é uma ereção artificial, Paulo. O senhor tinha uma imagem para mostrar ainda, doutor? O senhor quer mostrar? Nós vamos colocar essa imagem, imagem mostrando o implante em estado de repouso. Esse é um implante e no momento em que o sangue entra para dentro do pênis em estado de direção. É uma imagem interessante que ela está mostrando como fica o implante os dois momentos, em repouso, em repouso. E quando fica em ereção, que o sangue penetra por dentro do pênis. Muito bom, doutor. É uma imagem bastante interessante que está mostrando bem, de uma maneira bem simples, como é que funciona o implante. Ele precisa, esse indivíduo que coloca o implante, ele precisa ter tesão, desejo pela parceira dele. Então, não é preciso que a parceira, eu tenho visto bastante casos desse tipo, que a parceira tenha medo de que aquele indivíduo vai ter uma ereção artificial e não é desejo por ela, não é tesão. Não, é só um complemento, né, doutor? É um complemento. Esse indivíduo continua precisando ter tesão, desejo sexual, para que ele complete a sua ereção e tenha uma relação sexual satisfatória. Não muda nada, Paulo. Não muda nada. As sensações de tesão são a mesma, a ejaculação é a mesma, o prazer é o mesmo, as sensações todas são a mesma. A grosso modo, eu diria, faltava um momento para preencher com sangue em algum lugar. Exatamente. Com o implante minimiza esse problema e é resolvido. E facilita tudo. Doutor, nós, com a parceria com Vitrine Gaúcha, nos proporcionaram uma cortesia para almoçar no Vitrine Gaúcha, senhor. Ótimo. E o doutor Augusto também, com a cortesia do programa, juntamente com a Vitrine Gaúcha. E nós estamos fazendo, então, nesse programa já, uma cortesia aos nossos 2 convidados para almoçar no Vitrine Gaúcha. Muito obrigado. E agradecendo a vinda dos senhores e também as pessoas que têm assistido o programa da rádio e feito solicitações. Façam sempre. Gratos. Até o próximo domingo, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente com mais um exame médico. Até lá.